Bom, boa tarde a todos. Passando para explicar, então, a nossa aula 5, que é a semana que vem, que foi votado na aula que não será presencial. E eu concordei e vou explicar por quê. Eu só vou fazer, uma breve retomada aqui da aula 4, né, que ela foi reformulada, até para quem não estava na aula poder entender, né, o que que nós fizemos. Então, a gente terminou de trabalhar a temática Origens da Linguagem, foi nossa última aula sobre isso. Trabalhamos mapa mental e conversamos sobre fichamento. Então, eu trabalhei lâminas, né, sobre produção textual, micro e macro estrutura textual. Quem não veio tem que ler, tá? A gente assistiu um vídeo da Veja, que também era sobre a origem da linguagem, só que aí especificamente sobre a língua, né? Não a linguagem como um todo, mas a língua, né? E depois a gente trabalhou com Miro, né? Que é um aplicativo, uma forma da gente poder, ele tem também no celular, né? Ou a gente pode acessar direto, né, a página, e o Gabriel explicou um pouquinho sobre como funciona o Miro, certo? Depois, os alunos e alunas se reuniram para fazer um mapa mental. Aqui está a definição do mapa mental. Primeiro, olharam os mapas que produziram fisicamente, né? Para depois, então, fazer o mapa mental, reduzir a um único mapa mental que foi apresentado para a turma. Então, quem não esteve tem que fazer um mapa mental individual e colocar no Moodle, tá? E aí, a tarefa dessa aula é escrever o texto de memórias e tem uma leitura complementar para quem quiser sobre fichamento, tá lá, ela não é obrigatória, tá? Então, esse foi o plano de aula 4, tá? Que nós fizemos. Então, mas quem não veio à aula, assiste, né, o vídeo da revista Veja, olha a interface do Miro, faz lá o seu mapa mental e vai colocar aqui no fórum de mapas mentais, tá? Aqui nós temos o fórum com todos os mapas mentais. Esse fórum é individual, então todo mundo tem que colocar o seu mapa mental ali, no fórum de mapas mentais. A seguir, então, tem os materiais que a gente usou ali na aula, né? Materiais da aula 4 e o plano de aula 5, tá? Que eu vou explicar agora. Então, por pedido do Fabrício, né? Que respeita a Quinta-feira Santa, né? E porque são os últimos textos que vocês vão fazer individualmente, tá? Os outros são todos coletivos, vão ser feitos em aula. Então, eu achei justo dar um tempo para vocês fazerem isso, tá? Então, o diário da primeira semana de aula, que já está atrasado, o texto de memórias, que é para agora, e um diário reflexivo sobre as aprendizagens da disciplina. Por que reflexivo? Vocês vão pegar desde a primeira aula, né, e vão tentando relacionar com o que vocês vão construindo de conhecimento, tá? Olha, então, os objetivos, né? Então, aqui eu estou justificando que aconteceu um problema no Moodle, tá? Eu não sei por que aconteceu esse problema, né? Mas aconteceu, né? Que as pessoas mandaram o diário, né? E ele não aparece para eu poder corrigir, tá? Então, só dessas pessoas que estão aqui relacionadas, tá? Que eu consegui abrir. E já indiquei para eles qualificarem o trabalho, tá? Os demais deverão postar novamente, lembrando que era necessário fazer a descrição da semana de toda a semana, mas tinha que relacionar com o texto ofício do estudante entrada na vida universitária. A maioria não fez isso, então tem que fazer, tá? Então, isso é uma tarefa atrasada, por isso o prazo é na própria quinta-feira, tá? Tem que aproveitar a aula de quinta
até as 22 horas para fazer isso. Depois é escrever o texto de memória da infância até a entrada da universidade, tá? Então não é um texto pequeno. Então vocês vão abordar as questões de linguagem, tudo que a gente trabalhou agora, da origem da linguagem, como é que foi com vocês, né? Essa construção da linguagem, né? A questão do letramento, ouviam histórias, não ouviam histórias, assistiam televisão, como é que foi trabalhado esse letramento na família, como é que foi trabalhada a leitura e produção textual na escola. Por exemplo, a gente viu lá o documentário Vida Maria. A alfabetização de vocês foi parecido com isso? Foi diferente? Tinha cartazes na sala? A sala era disposta uma atrás do outro? Era em U? Como é que era? Tá? Então, vocês têm que descrever, né? Claro, vocês vão pincelar as questões mais importantes, não é possível descrever uma vida inteira, né? Mas as questões mais importantes, tá? Para refletir sobre, né? Como é que foi essa aquisição da linguagem, como é que foram os episódios de letramento, iam a cinema, não iam a cinema, teatro, enfim. E principalmente como é que a escola trabalhou tudo isso, o letramento, a linguagem, né? Se havia possibilidade de trabalhar diversas linguagens, mímica, teatro, música, ou não, né? De como é que vocês foram se apropriando da leitura, da escrita, da produção textual, que gêneros textuais vocês trabalharam na escola ou não trabalharam, tá? E fazer essas reflexões. Aí o prazo é na segunda-feira, dia 6 de abril, porque para eu poder ter tempo na terça-feira de ler, porque quarta e quinta eu dou aula. Então eu consigo ler na terça-feira. Então até a meia-noite, segunda-feira, tem que entregar, tá? E aí escrever o diário reflexivo da disciplina, né? Ele vai ser entregue só lá no final, né? Da nossa disciplina, na 18ª aula, todas as aulas, né? Mas eu quero dar uma lida nas 5 primeiras aulas, tá? Para ver como é que tá a escrita desse diário. E a entrega até 19 de abril. Então, vocês têm que, nesse diário, dizer o que construíram de conhecimento a cada aula, ou questões que ainda ficaram, né? E a avaliação se dará pelo aproveitamento da reivindicação de uma aula para realizar essas tarefas. Eu achei justo porque são os únicos textos que vão ser feitos individualmente, né, na disciplina. Então, aqui está o plano de aula 5, aqui vocês vão botar o texto de memórias de leitura e escrita, e aqui eu botei o plano das 5 primeiras aulas, porque para ajudar, né, num único arquivo, vocês lembrarem o que a gente trabalhou lá na primeira aula, e quem não estava vai olhar o que a gente trabalhou, né, na primeira aula, para poder colocar, vai, se não ouviu a música, vai ouvir a música, né, vai refletir sobre ela, vai ver as lâminas, tá? Então, vai ter esse trabalho quem não esteve na primeira aula, tá? Entrou depois. O plano de aula 2, que a gente trabalhou língua, linguagem, leitura e produção textual, conceito de texto, letramento, gêneros e tipologias textuais. Então, para vocês poderem colocar lá no tanto no texto de memórias quanto no diário, tá? Então, ali na aula 2. A nossa aula 3, ela foi à distância, né? A gente tinha essa tarefa do documentário que a gente trabalhou na última aula, tá? Então, vocês leram basicamente o texto de Marcuse. Já podem usar alguma coisa de Marcuse, né? Para esse texto de memorial, tá? E para o diário também da primeira aula, tá? Das primeiras aulas, tá? Aqui está o plano da aula 4 remodelado, então, né? Porque a gente acabou fazendo uma parte do que estava previsto, porque a discussão foi interessante, foi maior, né? E aqui estão, então, a definição de mapa mental, que eu falei, e aqui os mapas mentais produzidos pelos grupos, tá? Eles estão
da aula de 1 a 5, para quem não esteve poder olhar o mapa mental, tá? Tem que fazer. Então, a tarefa de casa é o texto de memórias, tem uma leitura complementar e viemos para a aula 5, tá? Então, aula 5, diário da primeira semana de aula, texto de memórias e diário reflexivo sobre as aprendizagens da disciplina, tá? Então, tá tudo ali no Moodle para vocês poderem realizar as tarefas com tranquilidade, tá? Então, eu desejo uma excelente semana a todos, né? E uma feliz Páscoa para todos e todas. Se bem que todos inclui todas.